Um dos personagens mais filosóficos da Marvel é o Surfista Prateado, e uma das melhores histórias do Surfista Prateado é a Parábola. Nessa história, o Galactus chega na Terra e se apresenta como uma divindade, e as pessoas naturalmente começam a venerar esse suposto deus, e a sociedade começa a ruir, as pessoas começam a acreditar cegamente nessa nova crença desse suposto deus, de forma violenta e sem nenhum pensamento crítico. Dentre muitas reflexões que essa história traz, nesse vídeo eu vou trazer uma que eu nunca vi ninguém falando. Por que afinal as pessoas escolhem servir a determinadas autoridades, a determinados líderes ou tiranos de maneira aparentemente voluntária? Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e no vídeo de hoje a gente vai fazer algumas reflexões filosóficas sobre a história da Parábola do Surfista Prateado. Na história, o Galactus chega à Terra e começa a se mostrar como uma suposta divindade, prometendo uma prosperidade, uma nova era, se as pessoas começassem a adorar esse novo Deus. Começa a existir então uma nova seita, uma religião em volta desse novo Deus e dessa crença de que o Galactus traria prosperidade à vida humana. Mas o que acontece é que as pessoas começam a ficar extremamente violentas e começam a defender de maneira irracional, com unhas e dentes, essa crença e começam a agir violentamente contra aqueles que ousam duvidar da divindade Galactus. Em certo momento, o Galactus chega a dizer que as pessoas podem fazer o que quisessem, que o pecado não existe e que ali estavam então abolidas todas as leis que a humanidade precisava seguir. E é claro que a consequência disso foi um caos instalado. E as pessoas acreditavam tão cegamente ali nas palavras do Galactus que elas simplesmente aceitaram e achavam uma boa ideia que a humanidade pudesse viver sem nenhuma regra e todo mundo fazendo o que quisesse. E o Surfista Prateado, que estava ali escondido fingindo ser um morador de rua, começa a ver a sociedade ruindo com a nova chegada desse deus Galactus, sociedade essa que antes da chegada do Galactus era uma sociedade povoada por pessoas civilizadas, que agora por essa crença um tanto irracional nesse novo deus, ou nesse suposto novo deus, começou a se degenerar. E o Galactus tinha prometido que ele não atacaria a Terra mais. Então o Surfista Prateado vai até ele e pergunta por que ele quebrou a promessa de não atacar a Terra. E o Galactus responde que em nenhum momento ele atacou a Terra, mas são as próprias pessoas, com sua crença descabida ali na lábia do Galáctico, que estão se destruindo a si mesmas. Foram elas que acreditaram nas palavras desse suposto Deus, elas que acreditaram que poderiam fazer o que quisessem, que não precisavam de leis e que isso de alguma forma daria certo e que a sociedade não viraria um caos. Essa história faz uma crítica principalmente a esse fundamentalismo religioso que acaba fazendo com que a sociedade se destrua a si mesma sem ter um pensamento crítico sobre aquilo que ela acredita e sem nenhuma tolerância com aqueles que pensam diferente. Um outro ponto de reflexão na história também é que parece que as pessoas necessitam de seguir algum líder, alguma autoridade. O surfista passa a história inteira tentando mostrar para as pessoas que o Galactus não é essa divindade, que aquilo é tudo enganação, e ele acaba sendo criticado e até violentado por duvidar dessa crença inabalável das pessoas, mas no final da história, quando elas se dão conta de que de fato o Galactus não era nenhum deus, elas começam a dizer que o próprio surfista que era um deus. Então elas apenas trocaram quem elas iriam endeusar e procuravam sempre um líder para seguir, o que deixava o surfista bem triste porque aparentemente elas não entenderam nada. E a questão que fica aqui, e é o que a gente vai abordar mais aqui nesse vídeo, é por que, afinal de contas, as pessoas têm esse desejo de seguir uma autoridade, um líder, um tirano? No século XVI, um filósofo chamado Etienne de la Boétie escreveu um livro chamado O Discurso sobre a Servidão Voluntária. E nesse livro ele justamente se debruçou sobre essa questão de por que as pessoas escolhem servir a determinados reis e a determinados líderes de maneira voluntária. E sim, de maneira voluntária, porque se o povo quisesse, ele poderia barrar qualquer tirano que tentasse se impor. Então, no fim das contas, as pessoas servem porque elas querem. O Labotier explica por que isso acontece segundo ele. Antes da gente seguir, só deixa eu te convidar para você se inscrever aqui no canal se você gosta dessas análises mais filosóficas sobre os heróis, vilões, anti-heróis e todo tipo de personagem. As pessoas aceitam, elas legitimam alguma autoridade sobre as suas cabeças
porque isso cria uma hierarquização de uma cadeia de poderes em que elas mesmas vão ocupar algum posto. Então, sempre que surge uma autoridade absoluta, várias outras camadas de poderes vão surgindo na sociedade. Então a gente tem os homens do exército, o chanceler e todas as outras pessoas que trabalham ali para aquele líder. Isso se estende desde o comerciante, que agora precisa pagar os tributos para sustentar aquele líder, e agora ele tem todo o direito de se impor sobre os seus empregados, ou até mesmo um pai que se impõe sobre o seu filho para educá-lo da maneira que agora aquela autoridade manda. No fim das contas, as pessoas legitimam essa autoridade sobre as suas cabeças para que elas tenham alguma posição de poder. Elas aceitam servir para ter o seu próprio momento de mandar. Isso fica bem claro em algumas partes da parábola. Por exemplo, quando o Galactus chega na Terra e se apresenta como essa divindade, a gente tem um reverendo que começa a dizer que Deus ouviu as preces dele e que Galactus só chegou ali porque ele profetizou que isso aconteceria. E então a própria população começa a conferir a esse reverendo um certo grau de autoridade. E ele agora, com esse grau de autoridade, começa a agir brutalmente contra aqueles que estão contra a crença no Galactus. E ele era um charlatão consciente disso, ele sabia que nada daquilo ele tinha previsto e que ele, na verdade, só estava se utilizando daquela situação para afirmar e para conseguir alguma posição de poder na sociedade. Em outro momento também a gente tem um surfista tentando abrir os olhos de alguns adoradores ali dessa nova seita, dizendo que tanto Galactus não era uma divindade e nem que aquele reverendo era de fato um profeta. E ele começa a ser atacado, chamado de blasfêmio, e isso mostra que ali aquelas pessoas estavam se utilizando da sua posição de poder justamente pela autoridade que elas conferiram ao Galactus e àquele reverendo. E elas só tiveram esse momento de poder porque elas precisaram legitimar antes alguma outra autoridade sobre suas cabeças. Então parece que a história da parábola só confirma a tese do Etienne de la Boétie de que as pessoas escolhem servir e fazem isso de maneira voluntária, legitimam alguma autoridade sobre elas para que elas mesmas possam ter a sua posição de poder. Mas pelo vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado aqui da reflexão. Escreve aqui nos comentários o que você acha da parábola e alguma outra reflexão que você tenha encontrado. E deixa o like aqui no vídeo se você gostou, é claro. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e até a próxima.